Good morning, students from the 8th grade. Bom dia, os alunos do oitavo ano. My name is Ed, sou o professor Ed. Então, temos mais uma aula de inglês. Hoje a aula está literalmente deliciosa, vocês vão adorar, tenho certeza disso. Good morning, Antônia. Good morning, Eddie. How are you? I'm fine. I'm hungry. Ah, you angry too? Ok, então, olha, essa aula vai dar fome. Mas Vai. estamos antecipados. Mas essa aula foi feita com muito carinho, gente. É um tema que eu adoro explicar. Eu adoro essa aula. Vocês vão gostar muito também. Vocês vão adorar esse bimestre, certo? O tema é muito legal. Mas vamos agora falar um pouquinho das habilidades de hoje, enquanto vocês pegam aí os seus materiais, certo? Então, as habilidades, professor Antônio, poderia ler, por favor? Claro. 05. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto, para a construção de sentidos. Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos. Habilidade 20. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Impacto de aspectos culturais na comunicação. Então, o título da nossa aula, que está aí na tela, é What do you know about cuisine? O que vocês conhecem sobre culinária? Essa habilidade, essas habilidades que a gente vai trabalhar e esse conteúdo está no caderno do aluno do terceiro bimestre. A gente vai colocar o link aí na tela para vocês. Então, a gente tem aqui o terceiro bimestre. Vocês não têm ainda o material. Diretor, na tela, por favor, o link. No materiais é anterior. Antes disso, isso, caderno do aluno, volume 3. Ah, professor, mas eu não recebi ainda o volume 3, mas tem o link aí para vocês. Logo, logo na escola vai ter, para vocês poderem retirar. Mas por enquanto a gente vai começar já a trabalhar com o conteúdo do terceiro bimestre. E então vocês vão dando print, vocês podem fazer o download do material. Vai deixando o seu caderno em ordem, que quando o caderno do aluno chegar, você passa as suas anotações para lá. Tudo bem? Então vamos agora trabalhar com seus conhecimentos prévios. O que vocês conhecem aí sobre culinária? A gente vai colocar uma tabela aí na tela, que na tabela a gente quer que você faça o quê? Que você responda, você responda quando você pode fazer essa tabela no seu caderno, para depois você responder no caderno do aluno. Na primeira coluna está escrito What I know. O que eu sei? Isso. E na segunda, What I want to know. E o que eu quero saber? Então vocês vão escrever agora no chat as palavras relacionadas à alimentação, comida, culinária que você sabe em inglês e aquelas que vocês querem saber. Aqui embaixo está escrito assim, How to answer in the chat, embaixo da tabela. Como responder no chat? Então está escrito I know hamburger. Eu conheço hambúrguer. I want to know. Eu quero conhecer. Eu quero saber, então, como falar batata frita. Então, vocês vão colocar todas as palavras que vocês querem aprender hoje na aula, relacionadas à alimentação, e aí e as que vocês sabem também. Então, coloque no chat. Então, vocês têm um minutinho aí para fazer isso.
We're back. Legal, gostei de ver. Pessoal bem curioso, né, professora Antônia? Muito. Eu também estou ficando com fome aqui, viu? E aí, o que que eles responderam que eles sabem em inglês? Potato, ice cream, let me see, chicken, milkshake. A Legal. maioria escreveu potato, burger, hambúrguer, cheeseburger. Geralmente, quando você vai ao restaurante, uma rede de fast food, você não vai pedir. Você pede geralmente, ó, eu quero aqui. Você não fala, eu quero sanduíche de frango. Você fala a marca ali, né? Você acaba falando em inglês também. Alguns que o pessoal perguntou no chat, a gente foi anotando, né? French fries, que é batata frita. Isso, nos Estados Unidos eles falam French fries. E na Inglaterra eles falam chips. Nos Estados Unidos, chips é a batata redondinha, aquela batata, né, o salgadinho, né? Mas na Inglaterra, chips é a batata frita mesmo, né? Tanto que tem um prato típico lá que é o fish and chips, né? Potato, ou It's potato, delicious. is I delicious. ate. Aí that too, muito bem. Muito bom mesmo. Potato, né? Aí, pineapple, o pessoal perguntou como é que fala abacaxi. E apple, maçã. Mas o que tem a ver abacaxi com maçã? Não me pergunte, não sei. Aí é uma questão cultural, que aí vocês vão ver. A gente vai falar na aula de hoje sobre a questão de cultura da língua, então até o alimento também. Então, meat, carne vermelha, fish, que a gente acabou de falar. Chicken, carne de frango, com cuidado para não confundir com kitchen, né? Então, cozinha com frango. E aí o pessoal perguntou bastante sobre o macarrão, né? Macarrão, massas em geral, a gente fala pasta. E o macarrão, você vai falar o tipo de macarrão. Por exemplo, espaguete, né, que é o espaguete, esse é o parafuso. Aí vai dar o tipo do macarrão para você saber qual é qual é o nome ali do macarrão. E agora eu vou perguntar para vocês, what do you have for breakfast? O que que vocês tomam de café da manhã? Aí tem a pergunta ali, aula. Eu quero que você... E aí a gente vai pensar um pouquinho nas regiões aqui do estado de São Paulo, até o pessoal que assiste a aula em outros estados também, né? Você tem lá. What do you have for breakfast? O que você tem para o café da manhã? How to answer in the chat. Como responder no chat? I live in São Bernardo do Campo Eu moro em São Bernardo do Campo. and I have milk with cocoa for breakfast. Eu tenho leite com chocolate para o café da manhã. Então vocês vão responder isso no chat agora, onde vocês moram e o que vocês tomam de café da manhã. 1 minute. Pretty nice. Professora Antônia, quais são as respostas? A Camille escreveu: I live in Garça and I have coffee and toast. O Vitor: I live in São Paulo and I have tea. A Raíssa: I live in Ribeirão Preto and I have bread for breakfast. Ok, então a gente teve aqui os campeões de audiência, né? Então, a maioria respondeu milk, né? Leite. Coffee. Cocoa. Cocoa tem uma coisa engraçada, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui num supermercado, teve escrito cocoa. Eu não sabia que cocoa era cacau, chocolate em pó. E tinha uns pedacinhos de marshmallow. Eu falei, deve ser chocolate com coco, que delícia, né? Eu fui ver, não era. Era chocolate em pó. Hot chocolate, para eles colocam água. Não é muito gostoso, né? Então, e aí tem cookies ou biscuit. Cookies é inglês americano, biscuit é inglês britânico. E aí, gente, não escrevam coffee of the morning, tá? Café da manhã, é breakfast.
E muita gente respondeu bread também, né, Sim, Antônia? muitas vezes, muitas pessoas colocaram bread. Isso. Coffee and bread. Coffee and bread, muito bem. Vamos ver agora como é que está o vocabulário de vocês. A gente vai ter algumas imagens na tela, e aí você tem aí alguns alimentos, certo? Então a gente não vai fazer a tradução agora, porque a gente quer que vocês façam a relação aí com as imagens. Então, para ajudar aí, para quem não está conseguindo enxergar direito as imagens, na número 1 a gente tem um chá, na segunda imagem a gente tem um pão com manteiga, na terceira imagem tem um suco. Se vocês quiserem colocar o sabor do suco, podem colocar. Na quarta imagem nós temos frutas, na 5 a gente tem um café, na sexta tem o chocolate em pó e na sétima nós temos o leite. Então vocês têm um tempinho para 1 minuto aí para colocar. Coloquem todas as respostas de uma vez, que aí fica mais fácil para a gente conseguir corrigir, certo? Então coloca one, aí você já coloca como é que é, vírgula, aí coloca 2, já coloca o que é, para ficar mais fácil para a gente conseguir visualizar as respostas, certo? Acho que 1 minutinho e meio dá? Acho que sim, né, professor Antônio? Ah, dá sim. Então vamos lá, 1 minuto e meio e a gente já volta. Muito bem, então estão de parabéns aí, interação. Professor Antônio, o que eles estão respondendo? Bom, o Maia respondeu 1 tea, 2 bread and butter, 3 juice, 4 fruit, 5 cocoa, 6 coffee, 7 milk. O Tiago respondeu 1 tea, 2 bread and butter, 3 juice, 4 fruit, 5 coffee, 6 cocoa, 7 milk. Acho que as respostas estão bem parecidas, viu, Ed? Ah, muito bem. Vamos fazer a correção agora na tela? Olha só, a gente tem aí então a primeira tea mesmo, a segunda bread and butter, a terceira juice, a quarta fruit, a quinta coffee, a sexta cocoa mesmo e milk. Muito bem. Eu coloquei uma expressão aí embaixo para vocês, ó. What are your parents' bread and butter? Como é que ficaria essa tradução ao pé da letra, professor Antônio? Fica meio esquisita, né? O que os seus pais, o bread e a manteiga? Qual é o pão e a manteiga dos seus pais? Vamos ver de novo aqui na tela. Só que aí seria, em português, a gente falar qual é o ganha-pão, né? Como é que as pessoas ganham dinheiro com isso, qual é o trabalho. Então, se eu pergunto para vocês, what are your parents' bread and butter? Estou perguntando qual é o ganha-pão dos seus pais, no que seus pais trabalham. Então é mais uma maneira de a gente perceber como o inglês, ou como qualquer língua, quando a gente fala de alimentação, também é uma questão cultural, né? E para vocês entenderem isso, agora eu e a professora Antônia, a gente vai fazer um diálogo. Esse diálogo a gente não vai traduzir agora, então primeiro eu quero que vocês só entendam o diálogo. A gente vai meio que fazer, vocês não vão ver o texto agora, então tentem fazer a leitura labial. A gente não vai exibir o texto agora, depois a gente vai mostrar o texto e aí vocês vão ter que descobrir o que está errado nesse texto, certo? Então vamos lá. Hi! Eu vou ser o A, você vai ser o Eu segunda? sou o primeiro isso. Faça o primeiro. Hi, Hi. I want a French bread. A beggar, pardon? I know bread, treat with butter. Oh, you mean a roll? Oh, roll, yeah, that's right. Thanks. Do you have patty? No, sorry. You will find it in the... Really?
Yeah. That's okay. And do you have Italian bread? Yes, we do. It's on the counter. Aren't those pizzas? Yeah. Ok. Então vamos ver agora o texto na tela, certo? Agora vamos colocar o texto na tela. Esse é o texto que a gente acabou de fazer. E nesse texto houveram alguns mal-entendidos. Houve alguns mal-entendidos ali. Por quê? Como é que a gente chama pão francês na França? Não, eu fui para a França e não chama pão francês na França. Então, como é que a gente chama pão italiano na Itália? Não Né? chama. Então, esses mal-entendidos foram o que aconteceram ali. Eu quero que vocês identifiquem no texto agora quais são as palavras que causaram esse mal-entendido aí, cultural aí, certo? Então vocês têm um minuto aí para escrever no chat quais são. Então vamos lá, vamos às respostas. Então, professora Antônia. A Giovana escreveu que era falar o pão francês. Certo. O Gabriel respondeu mal entendido foi que ele não sabia falar ou pedir pão francês, pão da França ou da Itália. Certo. A maioria falaram French bread and Italian bread. Essa foi a resposta da maioria. Certo. A gente percebe que até no próprio Brasil, alguns estados falam pão de maneira diferente, né? Então, até tapioca, né? Em São Paulo tem um nome, no Sul tem outro, no Nordeste tem outro nome. Vários alimentos têm uma questão regional. Tapioca, eu não lembro, mas beiju, né? Beiju. E existe a palavra tapioca em inglês, só que tapioca nos Estados Unidos é outra coisa também. Então, são as questões aí culturais, né? Vamos dar uma olhadinha agora, o que poderia ser mudado no chat. Vamos pôr na tela. E aí a gente tem a primeira coisa. Eu cheguei para ela e falei, I want some French bread. Olha que pessoa mal educada que eu fui, né? Eu poderia ter falado I'd like, eu gostaria, né? E aí, não é French bread, é bread, pão. E ela disse, I beg your pardon, que é desculpe, né? É uma maneira mais formal, né? Formal. Então, olha só o que ela fez. Eu fui mal educado com ela, que eu falei eu quero, e ela foi extremamente educada comigo, porque ela falou I beg your pardon. Ela não falou sorry, can you repeat, né? Ela foi bem educada. E aí eu falei, you know bread, pão para comer com manteiga. E ela falou, você quer dizer you mean a roll? Você quer dizer roll? Então, como é que a gente fala pão francês? Então, dependendo do lugar que você for, já que eu me baseei nos Estados Unidos, roll ali, R-O-L-L, é o pão francês. Depois eu falei, that's right, tudo bem, thanks, obrigado. E aí tem lá, do you have patty? Eu perguntei para ela se ela tem patty. Se vocês olharem no tradutor, a palavra patty, P-A-T-T-Y, vai aparecer como empada, mas patty não é uma empada. Patty é um tipo de, como se fosse um hambúrguer quadrado, é uma carne prensada, como se fosse hambúrguer, né? Então, por isso que ela fala, no, sorry, você vai encontrar no açougue. You find it in a butcher shop. Né? E eu falei, really? É mesmo, that's okay. E aí eu perguntei para ela, você tem, do you have Italian bread? Pão italiano. Ela falou, sim, nós temos, está no balcão.
E eu perguntei, não são pizzas isso? Então eu não entendi o que era Italian bread. E agora vocês vão descobrir o que são esses alimentos que a gente falou, que vão aparecer no próximo slide. A gente tem aí esses alimentos, mas primeiro eu quero ver como é que a gente chama esse em português. Então vocês vão responder em português mesmo no chat, que nome você dá para esses alimentos. Então vocês têm aí um minutinho para responder. O nome pode ser em português mesmo. Se você já souber como é que é em inglês, pode colocar, mas eu quero que vocês respondam em português. Tô vendo que foi bem polêmica essa resposta, porque, né, principalmente a primeira, né, professor Antônio? Sim, foi bem. Os desenhos estão meio estranhos assim para gente, né? Então, o que o O pessoal respondeu? formato. Ah, a não sei falar o nome, tá? Azafi respondeu biscoito, cookie, queijo, bolo, lasanha, empada e broa. A Alexia respondeu cookie, quibe, queijo, bolo, pizza, bolinho e pão de queijo. Olha só, então já começou o debate se é biscoito ou bolacha, né? E eu até coloquei que em inglês é cookie biscuit também, né? A segunda era para ser uma carne aí, tá? Então, dependendo da configuração que dá da sua tela, ou ela vai estar mais avermelhada ou não. Então, e aí alguns falaram broa também, né? Então tem É porque o formato tá meio o esquisito, né? formato é esquisito, Não então parece quibe também, não. vai depender. Tomar cuidado também, porque em inglês, kaibe é frieira no pé. Então, toma cuidado, porque se você chegar no É. lugar e falar, I love kaibe, fica meio estranho, né? Então, é aí uma carne aí, mas não é isso. Vamos ver agora o que podem ser essas palavras no próximo exercício. Tem mais um exercício para vocês agora. Vocês têm aí as palavras, isso eu estou baseado no que eles chamam, como é que a gente chama esses alimentos em Nova York. Eu estou falando Nova York por quê? Porque pode de um estado para outro nos Estados Unidos também mudar, assim como acontece aqui no Brasil. Então agora vocês têm mais um minutinho para vocês darem o nome desses alimentos se fosse nos Estados Unidos, tá? Então tomem cuidado aí, coloquem todos de uma vez para a gente conseguir fazer a correção de forma mais rápida e daqui a um minuto a gente volta.
isso aí. A gente estava acompanhando vocês no chat. Tem gente que fala, professor, fala meu nome que vocês nunca falam. A gente vai falar o nome de vocês quando vocês respondem, né? Agora, quando vocês ficam falando presente, colocando o telefone aí, não dá mesmo, né? Vamos lá, professora Tânia, que respostas a gente tem? A Lavínia respondeu 1 biscuit, 2 patty, 3 blue cheese, 4 Italian bread, 5 bread, 6 biscuit e 6, eu acho, é chicken pie. Igual. Já a Gabriele respondeu 1 cookie, 2 patty, 3 blue cheese, 5 rye bread, 5 roll, 6 biscuit, 7 Italian bread. Tá, vamos ver a resposta na tela, então? Então, vocês têm aí, olha só. Então, cookies é nos Estados Unidos e biscuit é na Inglaterra. Então, patty, aí eu coloquei até a observação, cuidado com o tradutor, porque o tradutor vai traduzir como errado. Blue cheese, aí a gente tem o queijo gorgonzola, tem vários tipos de queijo, mas eles tratam qualquer queijo aí que tem essa... eu não gosto, então eu falo queijo mofado, né? Mas todo queijo que tem esse odor, não é odor, né? Mas como é que a gente chama É isso? o paladar? Não, é o mofinho. Ah, sim. O bolor. O bolor a gente chama de blue cheese. O rye bread aí, para você falar dos tipos de pão nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você fala do tipo da farinha que é usada. Tá? Então, o rye bread você poderia chamar de pão australiano, mas como é que você chama o pão australiano na Austrália? Também o pão australiano não é de lá. O Italian bread, olha só, é a pizza quadrada. E o chicken pie seria a empada. Então, a palavra pie a gente também confunde bastante, porque ele fala, pie é torta. Não, mas pie pode ser uma pizza também. Se você é uma pizzaria e você quiser a pizza inteira, você fala, I want a pie. Então, uma pizzaria eu fiquei procurando, cadê torta aqui, né? E o roll é o pão aí, é o formato do pão, certo? Então, vamos lá, muito vocabulário interessante aí, para quando vocês viajarem, vocês vão saber pedir tudo, né? Então, e o pessoal está escrevendo no chat aqui, I'm hungry, ou hungry, né? I'm angry, opa, tá errado aqui, né? Ó. Angry é quando você está, eu coloquei o desenho errado aqui. Angry é quando você está com raiva, né? O Hulk fala, I'm always angry. Hungry é quando você está com fome. No meu caso, I'm always hungry. Né? Estou sempre com fome. Me too. Yes, always hungry. And now is more. E agora tô mais. We're even hungrier. Muito mais com fome. Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês que vai servir para preparar para a próxima atividade que vocês vão gostar também. Olha só, eu tenho a pergunta para vocês. What do English and Americans eat for breakfast? Você não é obrigado a saber, mas a gente tem vários alimentos ali para vocês, né? E aí a gente não vai traduzir agora, mas eu quero que vocês separem. Vou colocar no chat. Então, US, vou colocar o que vocês acham que os americanos comem nos Estados Unidos. E UK, na Inglaterra, o que vocês acham que os ingleses comem no café da manhã. Então, vocês vão separar. Se vocês acham que eles comem as mesmas coisas, podem colocar também. E é mais a questão de saber mais ou menos o que vocês conhecem da cultura deles. Então, vocês têm um minutinho aí para responder no chat.
E aí, estão gostando do conteúdo, pessoal? Acredito que sim. Olá, professora Antônia, o que eles estão respondendo? Eu achei engraçada a resposta da Joyce. Eles comem feijão no café da manhã? Sim, eles comem. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Bom, a Isabela respondeu USA, sausages, eggs, toast, coffee, juice e cereal. Agora, a Kailane respondeu, nos Estados Unidos, eles comem bacon, eggs, muffin e sausages. O Guilherme respondeu que no UK, eles comem pancakes, eggs, milk, bacon e cake. E a maioria das respostas são essas, tá, Ed? Vamos lá. Agora eu vou pedir para que vocês virem o seu celular. Vocês vão colocar o vídeo de tela cheia, escondam o chat agora, deixem o seu celular na horizontal, coloca a tela cheia porque vocês vão assistir um vídeo. Esse vídeo ele está com legenda em português, então não quero ninguém falando, não estou entendendo nada. Por quê? Está legendado em português. Então vai dar para vocês vão conseguir entender tudo que está acontecendo, porque vocês já sabem, já conseguem ler em português. Tenta pegar algumas palavras, entender o contexto, e aí depois a gente vai voltar com algumas perguntas para vocês, que na verdade vão ser respostas desse exercício que vocês acabaram de fazer, certo? Então, divirtam-se com o vídeo, eu acredito que vocês vão adorar esse vídeo aí. What have you got there? By the way, I'm Will. Just a slice of toast? Just a slice of toast. Yeah, I've got some bread if you want some. No. No. No, I was going to cook a proper English breakfast. Okay, I'm Alina, by the way. I'm Maria's friend. Not just any old breakfast. You see, a proper English breakfast takes skill, hard work. Have you ever had a proper English breakfast? No, this is my first time in the UK. Well, first one has to assemble the ingredients: bacon, sausages, beans, tomatoes, eggs and toast. Step 1. Start frying the bacon. Put the sausages and tomatoes in the oven and have the bread at the ready. Now, there's a knack to making proper bacon. Make sure you turn them and make sure they're crispy. Bacon is the crux of any breakfast, so get it right. Step 2. Get the eggs and beans on. Beans will be the first to cook. Tomatoes will be quick as well, but you'll want to get them out the way. Eggs are tricky. You want the whites to cook fully, but you also want the yolk to be runny, so it's sort of a guessing game. Step 3. Check the sausages. I prefer mine slightly overcooked, but each to their own. At this point, you'll want to get the toast on because toast is important as well. You want colour, but not too much colour. Now, you don't want toast sweat, so leave the toast in the toaster. What's toast sweat? Get the eggs out the pan. Remember, you don't want to cook through the yolk. Step 4, or as I like to call it, assembly. Get the meat on the plate first. The meat takes priority. Next, get the eggs on. Now the tomatoes. Sometimes there isn't space for the beans, but we'll be just fine. And there's never space for toast, so get more real estate. A small plate should do. And that's how you make a proper English breakfast. I forgot the tea. E aí, gostaram do vídeo? Foi bem interessante porque muita gente não conhecia, como é que é esse café da manhã. Have you ever had a proper English breakfast, Antônia? I don't like it. Eu não gostei, gente. Ok. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Agora a gente vai assistir de novo o vídeo. A gente vai cortar essa partezinha do começo que não tem diálogo e o pessoal no final. Só que eu quero que vocês prestem atenção agora. E a pergunta que eu tenho para vocês é: qual é a ordem de montagem do Proper English Breakfast, desse café da manhã em inglês? Então, ele põe uma ordem. Vocês vão responder no chat qual é a ordem dos alimentos, qual é a ordem de preparo ali, de montagem do
do café da manhã. Então vocês vão colocar no chat a ordem certa dos alimentos, certo? Então vamos ver mais uma vez e aí a gente volta com as respostas de vocês. What have you got there? By the way, I'm Will. Just a slice of toast? Just a slice of toast. Yeah, I've got some bread if you want some. No. No. No, I was going to cook a proper English breakfast. Okay, I'm Alina, by the way. I'm Maria's friend. Not just any old breakfast. You see, a proper English breakfast takes skill, hard work. Have you ever had a proper English breakfast? No, this is my first time in the UK. Well, first one has to assemble the ingredients: bacon, sausages, beans, tomatoes, eggs and toast. Step 1. Start frying the bacon. Put the sausages and tomatoes in the oven and have the bread at the ready. Now, there's a knack to making proper bacon. Make sure you turn them and make sure they're crispy. Bacon is the crux of any breakfast, so get it right. Step 2. Get the eggs and beans on. Beans will be the first to cook. Tomatoes will be quick as well, but you'll want to get them out the way. Eggs are tricky. You want the whites to cook fully, but you also want the yolk to be runny, so it's sort of a guessing game. Step 3. Check the sausages. I prefer mine slightly overcooked, but each to their own. At this point, you'll want to get the toast on because toast is important as well. You want colour, but not too much colour. Now, you don't want toast sweat, so leave the toast in the toaster. What's toast sweat? Get the eggs out the pan. Remember, you don't want to cook through the yolk. Step 4, or as I like to call it, assembly. Get the meat on the plate first. The meat takes priority. Next, get the eggs on. Now the tomatoes. Sometimes there isn't space for the beans, but we'll be just fine. And there's never space for toast, so get more real estate. A small plate should do. And that's how you make a proper English breakfast. I forgot the tea. É isso aí. Gostaram do vídeo, pessoal? Acredito que sim. Professor Antônio, o que eles estão respondendo? Eles responderam a ordem. Então, eles colocaram... A Letícia colocou bacon, sausage, eggs, tomatoes, beans and toast. Certo. Vamos ver, então, na tela como é que ficaria a resposta? A gente tem aí, então, é isso aí, ó. Bacon, sausages, eggs, tomatoes, beans, toast and tea. Eu falo tomatoes, mas ele fala tomato, né? Porque é o inglês britânico, né? Então, o que eu vou pedir agora para que vocês façam... a gente, no começo da aula, a gente fez aquela tabela, né? A gente não vai ter tempo de fazer isso agora no chat, mas faça a tabela, essa tabela que vai aparecer na tela para vocês agora no caderno. E na terceira coluna, vocês vão colocar aí o que vocês aprenderam, né? Então, quais palavras nós aprenderam hoje? Escrevam essas palavras que vocês vão conseguir praticar aí. E aí, como lição de casa, a gente tem no próximo slide, vocês podem começar a fazer a Activity 2 no caderno do aluno. Lógico que se vocês não têm, façam o download. E a gente falou hoje sobre cultura e alimentação. E aí a gente tem também uma novidade para vocês, que vocês vão responder agora, eu vou me despedir para vocês têm um link e vocês vão responder aí sobre a aula de hoje, vão fazer a opinião sobre a aula de hoje e a gente vai dar um feedback para vocês na próxima aula. Eu me despeço agora, o professor Antônio também, e aí vocês têm esse tempinho para vocês responderem. See you, bye bye. Bye bye, I'm hungry. I'm hungry too. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.